Olá, meus amigos. Hoje a gente vai continuar comentando as falas e opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Agora é hora da participação do jornalista Alexandre Garcia e os destaques desta sexta-feira. Bom dia para você, Alexandre. Bom dia. Hoje eu começo com um assunto que parece divertido, mas na verdade é triste, porque é uma maluquice dessa nova onda aí da humanidade, está pegando muito seguidor, né? Vejam só, uma importantíssima prova ciclística nos Estados Unidos foi vencida por um homem que se sente mulher. Aí ele pôde participar da prova, eu não entendo. Como é que as outras competidoras, todas mulheres, permitiram isso? E concordaram em participar da prova, em condições tão desiguais. Todo mundo sabe que a musculatura, a estrutura corporal, a ossatura do homem é diferente da mulher. Enfim, parece que é uma charge que foi posta em prática. Eu vi uma charge em que aparece assim, as bicicletas prontas para arrancar a largada e tem uma moto no meio. Aí o dono da moto diz, ela se sente bicicleta. É isso, é incrível. Eu estou contando essa história aqui porque é o supra-sumo do absurdo, que não tem nenhuma racionalidade no caminho e é aceita por pessoas que supostamente têm neurônios, né? É difícil de a gente acreditar. Vejam só, o presidente Lula criticou o Banco Central por manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Eu aprendi muito com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e repito aqui o que eu li agora na análise da Fiergs sobre esse assunto. Ela diz que, sim, o juro está alto para combater a inflação, só que o problema não é do Banco Central, o problema é do governo. Por quê? Porque o governo está sinalizando que está liberando os gastos, com essa história aí de não obedecer o teto fiscal. Está liberando gastos, vai gastar mais. E acha que a solução não é conter os gastos, mas cobrar mais do contribuinte, arrecadar mais imposto. Então, essa é a questão. E aí, quem corrige isso está nas mãos do Congresso Nacional para ver o tal arcabouço do governo. Está nas mãos do Congresso e não do Banco Central. A taxa básica de juros, a taxa alta, e eles reconhecem que a taxa é alta, que prejudica os negócios, prejudica a indústria. Isso não é causa, é consequência. A causa é o governo, que está passando agora pelas mãos de deputados e senadores. De Lisboa, Alexandre Garcia. Na Hits, a música volta mais rápido. Bom, é muito engraçado, né? Esse senhor, um jornalista renomado, repetindo praticamente as frases do Nicolas Ferreira. Quando você diz, né, que uma mulher trans é um homem que quer se sentir mulher, na verdade, isso já é a própria transfobia, né? E uma discussão muito válida, uma discussão válida, os trans no esporte, né? Mas é um debate válido, né? Até porque a gente sabe que quando uma pessoa entra num processo, né, para se transformar, né, o processo da mulher trans, ele é complicado, porque normalmente eles tomam muitos hormônios para poder, né, tomar as formas femininas, e esses hormônios acabam por deixar eles com hormônios femininos mesmos. Então, você simplesmente nivelar as mulheres trans como homens que se sentem mulheres, né, como o Nicolas Ferreira diz, que são homens que se aproveitam para entrar em banheiros de mulheres, para entrar em contato com mulheres, assim, uma loucura total, uma falta de respeito total. Então, a discussão da mulher trans, né, no esporte, junto com as mulheres, é discutível, né? Mas você pode ter algumas soluções, como, por exemplo, você ter uma cota de trans em todos os times, seja de futebol, seja de vôlei. Você acaba deixando todos os times na mesma condição, se for o caso. É uma solução possível, né? Ou não, ou então decidir que de repente se faz outra liga, mas agora ficar debochando, né, das condições dessas pessoas que são tão vulneráveis, né, e tão assim, subjugadas na sociedade, sabe? Que é muito triste ver um senhor dessa categoria, né, que já foi de uma categoria, né, jornalística muito grande, falando dessas besteiras. Em relação à taxa Selic, esses juros aí, que a gente nem entendia tanto de juros e agora a gente está ouvindo falar tanto, é plausível a crítica,
né, que não é só do presidente, né? O governo está fazendo a sua parte, né, para melhorar o país, para gerar empregos, e as críticas a esses juros, que é o maior do mundo, né, aos nossos juros, que está sendo mantidos sem necessidade. Ah, mas uma vez na época da Dilma foi a 26, foi num momento curto que houve a necessidade. Então o PT sabe que quando há necessidade de aumentar os juros, que isso tem que ser feito. Mas nesse momento, há todas as condições para esses juros baixar e a gente, nós que somos pobres mortais, não ficar pagando esses juros enormes, seja para comprar uma casa, um móvel, enfim, ou qualquer coisa, ou qualquer bem de consumo. Então, chegou ao ponto de, até ontem, acho que o presidente do Banco Itaú, se eu não me engano, criticou, foi o do Bradesco, criticou a taxa de juros, ou seja, agora tem até banqueiro que ganha dinheiro com juros criticando esses juros, porque está travando o país. Então, a questão do Banco Central nada mais é que um bolsonarista boicotando o crescimento do Brasil. Então é muito importante, preste atenção em quem vocês estão votando, o que vocês estão fazendo com o país. Sabe? Agora a gente tem um governo que está trabalhando para o povo, um governo que se preocupa com os mais pobres, e os bolsonaristas estão boicotando. Né? Os deputados disseram que sempre votariam a favor do Brasil, que jamais votariam contra, mas essa semana já votaram contra um projeto de lei que favorecia obras no Nordeste. Quer dizer, estão votando contra o Brasil. Então preste atenção. Qual o país que vocês estão construindo para os seus filhos? Alexandre Costa, de Rio das Ostras.